Parte 3: Idosos narcisistas. Quando ele morre e você não sente o que esperavam que sentisse. Conversa difícil essa. Eu quero começar este vídeo com uma frase que talvez incomode muita gente. Vai incomodar muita gente. Nem toda morte produz saudade. Algumas produzem somente tristeza. Algumas produzem desespero. Algumas produzem culpa. Algumas produzem raiva. Algumas produzem alívio. E algumas produzem uma coisa muito difícil de explicar: silêncio. A pessoa morre. E você não sente aquilo que imaginava que sentiria. E imediatamente aparece uma segunda dor. Meu Deus, o que há de errado comigo? Talvez nada. Talvez você esteja apenas diante do desfecho de uma relação que começou a morrer muito antes daquela pessoa. O luto nem sempre começa na morte. Tem lutos que começam já na infância. Nós não temos uma imagem muito organizada do luto. A pessoa morre. Nós choramos, sentimos saudade, recordamos os bons momentos, sofremos e gradualmente vamos elaborando essa ausência. Mas nem todas as relações funcionam assim. Em algumas relações familiares profundamente difíceis, o luto começou muito antes. Começou na primeira vez em que aquela criança percebeu: meu pai nunca me protegeu. Minha mãe nunca quis me compreender. Depois veio outra decepção. E outra. E outra. Mais outra. Até que aquela criança cresce. E talvez tenha passado 20, 30, 40, 50 anos esperando alguma coisa. Um reconhecimento, um pedido de desculpas, uma conversa, uma mudança, um gesto, mas nunca nada aconteceu. Então precisamos perguntar: quando exatamente essa perda começou? No hospital? No enterro? Ou 40 ou 50 anos atrás? Talvez você não esteja chorando quem morreu. Talvez esteja chorando quem nunca existiu. E essa diferença ela é brutal. Porque existem filhos que, diante da morte dos pais, percebem uma coisa devastadora. Agora acabou definitivamente a possibilidade de receber aquilo que eu esperei durante uma vida inteira. Enquanto aquela pessoa estava viva,
ainda existia essa fantasia. Talvez amanhã, talvez quando envelhecer, talvez depois daquela doença, talvez quando perceber que eu estou indo embora. Talvez quando nascer um neto. Talvez quando sentir minha falta. Talvez um dia meu pai diga: eu errei. Talvez um dia minha mãe diga: eu finalmente compreendi você. E então a pessoa morre. E junto com ela morre o talvez. Às vezes o que dói não é a morte, é o fim da possibilidade. Essa talvez seja uma das experiências mais difíceis desse tipo de luto. Enquanto alguém está vivo, alguma coisa ainda pode acontecer. Por improvável que isso seja, embora ninguém pode ficar esperando a vida em prol disso. Mas a morte encerra a negociação com a realidade. Não haverá aquela conversa, não haverá aquele reconhecimento, não haverá aquele pedido de desculpas, não haverá aquele abraço, não haverá aquela frase. E o filho pode chorar desesperadamente no enterro. Quem olha de fora deve pensar, né? Ele amava demais o pai. Talvez, mas talvez aquele choro contenha outra coisa. Talvez ele esteja chorando definitivamente o pai que passou mais de 40, 50 anos esperando encontrar. E existe o filho que não chora. Agora vamos entrar na parte bem incômoda. Existe também aquele que não chora. E imediatamente começa o tribunal social. Nossa, que frieza! Era sua mãe, era seu pai. Como você consegue não chorar? Talvez consiga porque aquela morte física apenas formalizou uma ausência que psiquicamente sempre existiu. Talvez aquela pessoa tenha feito seu luto aos poucos, durante anos, dias, meses, décadas. Cada humilhação retirou alguma coisa. Cada rejeição retirou alguma coisa. Cada invasão retirou alguma coisa. Cada tentativa frustrada retirou alguma coisa. Até que um dia restou o vínculo biológico, mas quase nada de relação emocional que se esperava encontrar nele. O alívio depois da morte. Agora eu quero falar sobre uma palavra ainda mais proibida: alívio.
Sim, alívio. Existem filhos que sentem alívio quando determinados pais morrem. E falar isso provoca um horror, porque imediatamente as pessoas confundem alívio com desejo de morte. Usa o cérebro. Isso não é a mesma coisa. Uma pessoa pode jamais ter desejado a morte de alguém. E eu conheço vários. E perceber depois que ela acontece que alguma tensão desapareceu. O telefone não vai mais tocar cobrando tudo. Não haverá mais discussões. Não haverá mais invasões. Não haverá ameaças, chantagens. Não haverá outras tentativas de controle absoluto e manipulação. Não haverá outro Natal em tensão. Não haverá outra mensagem capaz de desmontar uma semana inteira ou uma vida toda. Simplesmente acabou. E o corpo automaticamente ele percebe isso, gente. Às vezes, antes da própria consciência. O corpo pode sentir paz antes de a moral autorizar. E isso é profundamente interessante. A cabeça diz: eu deveria estar destruído, mas alguma coisa no corpo relaxa. E então surge culpa pelo próprio alívio? A pessoa não sofre apenas pela morte. Ela passa a sofrer porque acredita que está sofrendo errado. Gente, tira isso da cabeça. Ou porque não está sofrendo suficientemente. Você já passou a vida toda sofrendo, meu filho ou minha filha. Mas quando existe quantidade obrigatória de sofrimento para comprovar amor, não existe alguma quantidade de sofrimento? Isso dá para medir. Desde quando lágrima é certificado de vínculo? Tem gente que chora falso, que nem cobra. Existem pessoas que choram desesperadamente em relações que foram maravilhosas. E existem pessoas que choram por relações horrorosas, terríveis, monstruosas, tenebrosas. E existem pessoas que não vão chorar. Existem pessoas que só conseguem chorar meses depois, anos depois. Existem pessoas que sentem saudade e muita raiva simultaneamente. Porque o psiquismo não respeita roteiro social de velório. É possível amar e sentir alívio. Essa é outra contradição que precisamos suportar e elaborar dentro da gente, dentro de nós. Você pode ter amado aquela pessoa ou ter pelo menos tentado amar aquela pessoa, intragável às vezes, e ter sofrido profundamente com ela. Pode reconhecer poucos bons momentos. E reconhecer também os anos terríveis que você viveu ao lado dessa pessoa. Pode sentir falta. E mais também não querer aquela dinâmica de volta nunca mais. Pode chorar e sentir alívio. Uma coisa não necessariamente cancela a outra. Comecem a raciocinar, pelo amor de Deus. Nós temos uma enorme dificuldade em suportar ambivalência.
Queremos organizar pessoas em categoria, parecendo um robô. Bom, ruim, amor, ódio, saudade, alívio. Mas relações humanas profundas raramente são tão organizadas. Isso não existe, isso é ilusão, é fantasia, é romantização, é loucura. Às vezes o mesmo pai que proporcionou alguma coisa também destruiu muito outra coisa. A mesma mãe que às vezes cuidou, também controlou, manipulou, acabou com o emocional de uma pessoa, acabou fez fazer chantagem, acabou com a vida dessa pessoa, acabou com o casamento, carreira. Essas pessoas às vezes foram amadas, mas também foram mais temidas do que amadas. E quando ela morre? Tudo isso pode comparecer ao mesmo tempo no funeral. O morto, com todo respeito, ganha uma santidade que ele não possuiu nenhuma vida inteira. Mas na hora que morreu, santificou. Existe ainda um outro fenômeno familiar curioso, que eu não entendo também. A pessoa morre e de repente sua biografia começa a ser higienizada. Eu vejo isso para tudo quanto é lado. Ah, ele tinha um coração maravilhoso. Até então era o Satanás dentro de casa. A pessoa matava, bebia, batia, espancava. Ele sempre quis o bem dos filhos, né? Ele era difícil, né, fulano mais. Ela tinha um jeito dela. E eu acho importante respeitar sim o luto das pessoas. Mas respeitar alguém que já faleceu não exige falsificar a sua história infeliz. A morte, ela encerra uma vida. Ela não reescreve a história. A história já estava escrita, já foi escrita para a eternidade. Se houve amor, houve amor. Se houve cuidado, houve cuidado. Se houve violência, houve a violência. Se houve abandono, houve abandono. Se houve omissão, houve omissão. Se teve chantagem emocional, teve chantagem emocional. Se houve controle, teve controle. Se teve manipulação, teve manipulação. A dignidade diante da morte não existe mentir diante da memória. Não fale assim, que ele já se foi. Mas por quê? Essa pergunta é importante. Já perguntaram por quê? Não pode falar assim, porque foi. Porque a morte deveria tornar alguém imune à verdade? Que isso? E é evidente que eu não estou falando aqui de utilizar a morte para promover a vingança. Tem que explicar, porque tem gente que não entende. Estou falando de permitir que quem ficou possa elaborar a própria história vivida. Essa pessoa que viveu a história não foi você, não fui eu, não foi fulano nem Beltrano, porque existe uma violência adicional quando primeiro uma pessoa vive determinada experiência e depois essa mesma pessoa é obrigada a negar aquilo que viveu porque o outro faleceu. Que loucura é essa? A pessoa morreu e ficou santo enquanto estava vivo. Não confronte porque é seu pai. Não fale assim porque é sua mãe. Não sei o que, vai ter retaliação. Se você fizer desse jeito, eu vou te excluir, vou te isolar. Não atendo seu telefone, eu vou te deserdar. Aí depois que morre, não fale porque ele não pode se defender. Que loucura! Não pode falar o quê? Claro que a pessoa pode falar. Então quando esse filho vai poder falar? Nunca! Que armadilha que é essa? É por isso que eu atendo um monte de casos assim na psicanálise, porque eu não posso falar com isso com ninguém. E existe uma diferença enorme entre respeitar quem faleceu e sacrificar quem está vivo. Isso precisa ser dito. A pessoa que faleceu, ela merece dignidade, sim. Ninguém está falando isso aqui.
Mas quem ficou também merece dignidade, merece respeito, merece passar pelo menos os últimos dias da vida com dignidade. E quem ficou vai continuar vivendo dentro das consequências daquela relação até o dia que ele morrer também. Então, elaborar não significa profanar a memória de ninguém, que isso fica bem claro aqui. Significa poder ser. Essa foi a relação que eu tive com tal pessoa, sem transformá-la em outra pessoa, em outra coisa, para deixar as outras pessoas confortáveis. Que se dane as outras pessoas, elas não viveram o que você viveu. A morte pode encerrar a relação externa, mas não a relação interna que você teve. E aqui entramos num ponto profundamente psicanalítico. A pessoa se foi. Mas isso não significa que desapareceu psiquicamente em nós, no outro que foi abandonado. O pai pode morrer e continuar falando dentro da cabeça do filho. Você nunca faz nada direito. Você sempre foi o desgosto e o problema da família. Você nunca mudou. Você é um ingrato ou uma ingrata. Nossa, nunca mudou esse jeito. Você não vai conseguir nada nunca. Você sempre decepcionou todos nós. A mãe também pode falecer e continuar sendo consultada imaginariamente antes de cada decisão. O que ela pensaria? Meu Deus, que loucura! Será que ela vai aprovar? Vocês conseguem entender o trauma que isso traz? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Vocês percebem? Há pessoas que já faleceram que continuam exercendo uma enorme autoridade sobre quem está vivo ainda. Vocês percebem o nível que chegou? E por isso o verdadeiro trabalho de separação pode começar justamente depois de um falecimento de alguém que foi ruim uma vida inteira. Às vezes é preciso enterrar a voz junto com o corpo. Talvez esse seja um dos trabalhos psíquicos mais difíceis. Perceber, essa voz não é minha. Perceber, esse julgamento não é meu. Perceber, essa culpa não nasceu comigo. Essa maneira de me enxergar foi construída dentro de uma relação disfuncional, abusiva, controladora, manipuladora, chantagista. E gradualmente consegui separar o que era meu e o que era do outro, que já se foi. Porque tem gente que começa a fundir as duas coisas. O que era dela e o que é meu? Porque o corpo já foi. Mas determinadas palavras ficam igual disco furado na cabeça de muitos filhos, carregando uma culpa que nunca foi suas. E algumas pessoas passam décadas obedecendo aos pais que já se foram. E a culpa? A culpa aparece de inúmeras maneiras. Eu deveria ter visitado mais. Só que toda vez que você visitava era confusão e porradeira, né? Vamos começar a lembrar. Eu deveria ter perdoado. Já te pediram desculpa? Repararam o erro com você? Eu deveria ter ligado. Por que te ligava? Veio atrás de você por acaso? Tava nem aí? Eu deveria ter tentado outra vez. Eles tentaram alguma vez? Sendo seus pais, eles que deveriam ir atrás de você. Existem situações em que reconhecemos nossos próprios erros depois que alguém morre. Se fosse para ser, tinha feito. E isso faz parte da vida. Mas existe também uma culpa produzida pela fantasia,
de que cabia a você salvar sozinho uma relação construída por mais de uma pessoa. Ué, que é isso? Quem veio primeiro foi seu pai e sua mãe, ué. E isso precisa ser questionado. Você poderia ter tentado mais ou nunca teve a oportunidade de tentar nada? Talvez. Mas em muitos casos não. Mas e o outro? Também não poderia? Essa pergunta muda alguma coisa? Porque frequentemente depois da morte, toda a responsabilidade de reconciliação é colocada sobre quem ficou. Aquela pessoa já foi abusada uma vida inteira e ainda tem a ver a sociedade joga mais tem na cabeça da pessoa. Mas durante décadas havia duas pessoas ou mais naquela relação destrutiva, abusiva. E se eu tivesse tentado mais uma vez? Você tentou várias, então a culpa não é sua. Tira isso do coração. Talvez nunca nada tivesse mudado. Até porque se fosse para mudar, tinha mudado. Quem quer mudar, muda, gente. E essa é justamente uma das maiores, para mim, crueldades dentro de um luto. Aquelas perguntas que permanecerão sem resposta. Na realidade, já tem a resposta. Se não elaborou enquanto estava vivo, a resposta está aí. E a elaboração não consiste necessariamente em encontrar respostas para todas as perguntas que ficou em aberto a vida inteira. Talvez conseguir viver, mesmo sem controlar todas as respostas, sem encontrá-las. A morte não obriga ao perdão. Isso também precisa ser dito em voz alta. As pessoas têm medo disso, mas no fundo sabe que não perdoa. A morte ela não produz um perdão automaticamente. Que loucura, outra do distúrbio. Tem pessoas que eles perdoam, outras não. Algumas elaboram, outras compreendem, outras não querem mais nem saber. Outras simplesmente deixam de carregar uma relação como centro da própria existência. Um troço que fica o dia inteiro, o tempo todo, dias, anos, meses te machucando. Você vai ficar carregando isso até quando? E talvez isso já seja suficiente. Porque existe uma diferença entre continuar odiando alguém e simplesmente não permitir mais que aquilo organize a sua vida. Talvez a liberdade nem seja perdoar. Talvez para algumas pessoas a liberdade seja conseguir lembrar sem continuar obedecendo a comandos. Lembrar sem continuar tentando provar alguma coisa para alguém qualquer que seja. Problema do outro, que ele acha o que quiser. Quem viveu foi você. Lembrar sem continuar esperando reconhecimento. Lembrar sem precisar ganhar uma discussão que terminou há mais de 20, 30 anos atrás. Lembrar sem transformar toda a relação futura numa repetição daquela relação antiga. Porque existe uma maneira de permanecer preso a alguém, inclusive através do ódio. Se todas as minhas decisões continuam sendo respostas ao que aquela pessoa fez, ela continua organizando a minha existência até hoje. E talvez a elaboração verdadeira aconteça quando finalmente eu posso dizer: isso fez parte da minha história, mas não continuará decidindo o restante dela. Talvez o último luto seja pelo que nunca existiu.
E então chegamos ao ponto que eu considero mais doloroso. Talvez você não precise apenas enterrar teu pai. Talvez você precise enterrar a esperança de ter tido um outro pai. Talvez você não precise apenas enterrar tua mãe. Talvez você precise se despedir da mãe que nunca existiu durante décadas. Se despedir de uma mãe que você imaginou que um dia apareceria e que nunca apareceu. Aquela que entenderia, mas nunca entendeu. Aquela que reconheceria, mas nunca reconheceu. Aquela que te pediria desculpas, mas nunca vai pedir ou pediu. Aquela que finalmente enxergaria você. E talvez seja por isso que alguns lutos sejam tão confusos. Porque existe uma pessoa dentro daquele lugar onde ele já partiu. Mas existem várias perdas ao redor desta pessoa. A pessoa real. A relação real e possível. Ou a relação impossível, que nunca existiu. A infância. O tempo perdido, que não volta. As palavras que nunca foram ditas. E aquilo que nunca poderá mais acontecer. Nunca aconteceu. Então, se um dia alguém falecer e você perceber que não está sentindo aquilo que esperavam que você sentisse, né? Uma plateia, não entendo isso. Antes de se condenar, talvez seja necessário fazer a pergunta: o que exatamente morreu para mim hoje? A pessoa, a esperança, o medo, a obrigação, a obediência, a possibilidade de reparação, ou uma relação que, na verdade, eu já vinha enterrando há décadas. Nem toda ausência produz saudade. Nem toda saudade significa que a relação foi boa. Nem todo alívio significa crueldade, que isso fique bem claro. Nem toda lágrima significa amor. E nem toda falta de lágrima significa falta de humanidade. O psiquismo humano é muito mais complexo do que meia dúzia de palavras e de atitudes que o povo espera. Talvez o maior respeito que possamos ter pelos que já se foram seja não precisar mentir sobre quem eles eram ou quem eles foram. E talvez o maior respeito que possamos ter pelos que ficaram, que são pelos vivos, que sofreram, seja permitir que contem a própria história sem obrigar essas pessoas a ficar embelezando, higienizando as histórias. Porque no final a morte só encerrou a vida. Mas a morte, ela não tem o poder para reescrever uma biografia. E talvez algumas pessoas só consigam começar verdadeiramente a própria vida quando deixam de esperar que quem morreu volte simbolicamente para finalmente lhes dar aquilo que nunca foi dado enquanto era vivo. Se uma pessoa tem 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos para reparar alguma coisa? Será que é justo colocar tudo nas costas de quem está vivo? Me poupe! Vamos parar de ficar romantizando e infantilizando sentimento, vivência, convivência de pessoas que foram brutalmente massacradas emocional, psíquica e fisicamente. Eu vou encerrando aqui mais um episódio e que fique bem claro o que foi dito aqui. Até o próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.